Ô, Rodinei, tá dando nosso horário, cara, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer pra você. Aham. Eu achei ela muito boa aqui na pauta, cara. Que é assim, o que você acha sobre a afirmação de que pena baixa contribui para a impunidade? Fiz questão de ler porque eu achei muito boa. Aham. Então, na verdade, eu acredito que a pena baixa ela não contribui para a impunidade, porque aí a gente tem que tratar diversas questões aqui, né? Primeiro a gente tem que pensar também, quando a gente fala de pena, a gente não pode pensar só na pena, né, no caráter de você punir a pessoa. Pena ela não pode ser pena punição. A pena tem que ser pena também com fator de ressocialização. Então, quando você fala de uma pena, quando o legislador, quando ele vai criar uma lei, né, e vai tipificar alguma ação humana como crime, ele vai observar a conduta, a gravidade daquela conduta, né? Então, você vai observar que determinadas condutas ilícitas, elas vão ter penas mais altas e determinadas condutas, elas vão ter penas mais brandas. Então, o legislador ordinário, quando ele vai lá criar uma lei, ele já observa isso, né? Crimes que envolvem violência ou grave ameaça são crimes que têm penas maiores. Crimes que não envolvem violência ou grave ameaça vão ter penas menores. E aí, tratando dessa questão da impunidade, o que as pessoas atualmente confundem? E falam que a impunidade, prendeu, já está solto, prendeu, já está respondendo um processo em liberdade. E assim, as pessoas, a lei ela é clara em mostrar que as pessoas vão ter determinados direitos a depender do tipo de crime que cometeu e do tipo de ser humano que aquela pessoa é. Né? É igual quando a gente fala de prisão. A pessoa foi presa hoje em flagrante delito por um crime. Nós vamos supor um furto. A pessoa cometeu um crime de furto, foi presa em flagrante, foi levada para a delegacia. A pena do furto simples de 1 a 4 anos. Você acha que uma pena para uma pessoa que furta de 1 a 4 anos é uma pena alta ou uma pena baixa? Eu acho que... Não sei, porque depende da situação, né, cara? Depende da situação. Depende do que ela rouba, da situação, como ela foi encontrada. Já ouviu falar em furto famélico? Que é a pessoa que furta algo para poder comer. É isso que eu... No mercado, Então, essa é a situação que eu tava falando. É diferente da pessoa que rouba um carro, sei lá, sabe? Um carro... Então, são situações que você analisa no contexto geral de sociedade, né? É justo uma pessoa que foi lá, não estou dizendo que essa pessoa tem que ficar impune, não é isso que eu estou dizendo, mas uma pessoa que foi lá em estado de necessidade, foi lá, cometeu um furto, pegou uma... Eu vejo muito isso aqui, acontece aqui na cidade, acontece muito, pequenos furtos em mercados, acontece muito. E aquela pessoa tem uma pena ali pequena, aquela pessoa furtou, aí a pena mínima é 1 ano, aquela pessoa pegou 1 ano. Não é que isso contribui para a pessoa, 1 ano essa pessoa vai poder responder o processo em liberdade, no final do processo ela não vai ter uma pena de prisão, não vai ter o regime fechado, e ela vai poder, na maioria gritante das vezes, responder o processo em liberdade. Isso não é impunidade. Isso é demonstrar que tem crimes que são menos graves e eles vão ter punições menores e crimes que são mais graves e vão ter punições mais severas. E a legislação... ela concede às pessoas determinados benefícios, igual a gente estava falando da pessoa que é réu primário. Às vezes, tem situações que a pessoa comete um crime e confessa um crime, ela pode ser beneficiada, por exemplo, com um acordo, né, com o Ministério Público e não ser processada pelo Estado. Por exemplo, o acordo de não persecução penal. Aí a gente entra em vários... é justo, a pessoa cometeu um crime só porque ela confessou o crime, ela não ser processada pelo Estado. Mas espera aí, vamos analisar. Qual foi o tipo de crime que ela cometeu? Um tipo de acordo que a gente ouve muito falar como é que chama? Delação premiada. Delação premiada. Delação premiada. Eu nunca atuei em nenhuma situação que envolvesse uma delação premiada, né? Mas trazendo para os casos mais práticos que eu costumo ver aqui na comarca, na região, são casos que, igual a NPP que eu expliquei para você, que o nome é Acordo de Não Persecução Penal, né? A pessoa comete um crime. Quais são os requisitos para ser feito um acordo com o Ministério Público e você não responder a um processo? Aquele crime ele não pode envolver violência ou grave ameaça. A pena daquele crime não pode ser superior a 4 anos. Né? Aquela pessoa tem que ser primária. E tem que observar alguns outros requisitos. E aí eu te pergunto, se você efetivamente analisar de uma forma crítica, inclusive, pequenos delitos que têm penas pequenas... eu não acredito que isso gera essa questão que você falou, de impunidade. Porque a partir do momento que a pessoa ela não preenche os requisitos da lei, ela não vai se beneficiar de determinadas coisas que a lei proporciona. Então, eu acho que a lei, não é que ela vai gerar essa questão de impunidade. Eu acredito que
conforme o perfil da pessoa, se a pessoa já cometeu outros crimes, não é mais primária, ou foi um crime cometido com violência ou grave ameaça, não vai caber determinado tipo de coisa, igual eu falei no início, que o juiz no final, ele pode substituir a pena privativa de liberdade, que é a prisão, pela restritiva de direitos. A pessoa tem que cumprir certos requisitos. Se ela cumpriu certos requisitos, ela tem direito ao que ela merece. É justo. A lei foi criada daquela forma. Então, não são os advogados que criam a lei, são o Congresso lá que vai criar as leis, o legislador, e as leis vão ser feitas. Agora, para finalizar a minha resposta, a questão da impunidade ela tem que ser sempre vista, na minha opinião, sempre com um caráter ressocializador da pena. Nunca pode ser visto de forma separada. Porque quando você prende uma pessoa, não adianta nada você pegar uma pessoa que cometeu um pequeno delito, que não é um delito considerado grave, e você simplesmente dar o mesmo tratamento para essa pessoa de que uma pessoa que cometeu um delito gravíssimo. Isso não é justiça, pô. Não é justiça. Não existe, não há justiça quando você faz isso. Então, a questão da impunidade ela tem que ser vista sob essa ótica, de pequenos delitos, médios delitos e grandes delitos. E pensar também qual é o caráter daquela pena. A pena ela não pode ter apenas o caráter punitivo, ela tem que ter o caráter também ressocializador. Senão vira um justiçamento. Exatamente, a gente volta para a lei do talião. Exato. Então, acho que eu penso sobre essa minha opinião sobre o tema.